A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Eu sou a pastora Iraci, da IEPBC Sede Gama DF. Agradeço a Deus por participar desse projeto maravilhoso que é a leitura bíblica diária da Palavra de Deus. Agradeço a minha pastora presidente, Loide Ramos, e ao meu pastor vice-presidente Gedeon Júnior, por confiar em mim para compartilhar com os irmãos o capítulo 41 de Gênesis, onde a palavra de Deus relata uma das mais belas histórias bíblicas, em que Deus demonstra que verdadeiramente Ele abate o exaltado e exalta o abatido. Ele cria situações para abençoar povos e nações. E foi o que aconteceu com José. Ele já havia experimentado sua porção de sofrimento durante toda a sua adolescência. E ser um dos mais jovens entre 12 filhos e filho da amada esposa de Jacó, a Raquel, havia sido incrivelmente difícil. Seu lar não tinha sido pacífico. Os conflitos surgiram no momento em que Jacó começou a mostrar seus favores, cobrindo José de privilégios e atenção que por direito também pertencia a seus irmãos. Desde seus mais tenros dias ele sofria por isso. Havia sido sequestrado e vendido a comerciante de escravos por seus irmãos. Nós vimos isso lá no capítulo 37. Depois ele foi assediado sexualmente pela esposa do seu chefe Potifar, que nós vimos também lá no capítulo 39. A sorte de José havia ido de mal a pior. Porém, Deus nunca esteve ausente nesses turbulentos anos. Ele sofreu com armadilhas e a prisão, mas sofreu pacientemente. Os acontecimentos narrados aqui no capítulo 41 aconteceram após ter passado 2 anos completos, onde José interpretou os sonhos dos oficiais de Faraó, que foi em Gênesis 40. Ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro Mó. Então, diz assim a palavra do Senhor nos textos bíblicos de Gênesis 41, do versículo 1 ao 7. A Bíblia diz que numa mesma noite, Faraó teve 2 sonhos, e os sonhos eram sempre tidos em grande consideração pelos povos do Antigo Oriente. Eles acreditavam receber por meio deles presságios sobre o futuro. Além disso, os reis geralmente eram vistos por esses povos como representantes dos deuses. Então, quando um rei tinha um sonho, para os povos antigos, isso tinha um significado muito importante. O versículo de 1 ao versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, que no primeiro sonho, Faraó se viu de pé diante do rio Nilo. O rio Nilo era basicamente a fonte da fertilidade do Egito, que se desenvolveu ao longo das suas margens. E neste sonho, Faraó enxergou que haveria um grande significado. Do rio Nilo subiram 7 vacas gordas, vistosas, mas logo em seguida subiram também outras 7 vacas feias e magras. E as vacas magras pararam junto às vacas gordas na margem do rio. Então as vacas magras começaram a comer as vacas gordas. No versículo 5 ao 7, a Bíblia diz que Faraó acordou desse sonho, mas logo voltou a dormir e a sonhar outra vez. Muitas vezes acontece isso conosco também. A gente dorme, sonha e levanta a hora e dorme de novo. E às vezes o sonho continua, irmãos. Mas o sonho de Faraó era semelhante ao primeiro. Esse segundo sonho ele era semelhante ao primeiro, só que com elementos diferentes. Ao invés de vacas, eram espigas de milho. Neste sonho, Faraó viu crescer no mesmo pé 7 espigas graúdas e boas. Depois também brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento.
Então as 7 espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas. Esses 2 sonhos deixaram Faraó perturbado, e pela manhã ele mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Diz assim o versículo 8: E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Na antiguidade, irmãos, era comum haver nas cortes feiticeiros, interpretadores de sonhos, que serviam como conselheiros reais. E foi no versículo de 9 a 13 que finalmente, no momento em que ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó, que o chefe dos copeiros, lembra-se daquele que José interpretou o sonho lá na prisão? O chefe dos copeiros, que tinha esquecido de José, ele se lembrou de José, que José havia interpretado seu sonho na prisão e que estava em falta com ele. Então ele contou a Faraó que durante o tempo em que ele esteve preso, juntamente com o chefe dos padeiros, ambos sonharam e tiveram seus sonhos interpretados por um jovem hebreu. Este reconhecimento público dos méritos de José, embora tardio, ele refletiu muito, pois é certo confessar nossas faltas contra Deus e contra nossos semelhantes, quando essa confissão é feita do fundo do nosso coração. Mas este homem não ficou muito impressionado com a noção do erro que cometera contra José. Do versículo 14 ao 16, após ter ouvido o relato do copeiro Mó, Faraó mandou chamar José, que ainda estava aprisionado. A Bíblia diz que rapidamente José se barbeou e se arrumou para se apresentar a Faraó. Aqui é interessante saber que a maioria dos povos do Egito, do Oriente Próximo, incluindo os hebreus, viam na barba como um tipo de sinal de honra. Então era comum que todos os homens tivessem barba. Mas os costumes egípcios eram outros, e os homens normalmente andavam bem barbeados. E por esse motivo José se barbeou para apresentar a Faraó. Eu quero grifar bem o versículo 15. Versículo 15 diz assim: E Faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. Já na corte egípcia, José escutou de Faraó que ninguém havia sido capaz de interpretar os seus sonhos, mas que tinha ouvido falar que ele era capaz de interpretá-los. No versículo 17 ao 24, Faraó conta seus sonhos, os 2 sonhos, para José. Diz assim o versículo 17: Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas muito feias à vista e magras de carne. Mas tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois eu vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas, elas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém
houve quem o interpretasse. Ao ouvir essas palavras, José respondeu a Faraó, enfatizando a soberania divina. Isso é muito importante. Reconhecermos que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Ele evidenciou o poder do Deus vivo na corte pagã de Faraó. José disse a Faraó que a interpretação de um sonho não dependia dele, mas de Deus. Deus é quem haveria de dar uma resposta a Faraó. Ele não tinha a intenção de levar o crédito pela interpretação dos sonhos ou de usar também da situação para conseguir sua liberdade. Isso significa que tanto o sonho quanto sua interpretação eram de Deus. Então vemos o poder de Deus na vida de José, enquanto ele interpreta os sonhos de Faraó. Vemos lá no versículo 25 até o 36, José disse a Faraó que os dois sonhos, na verdade, eram um único sonho, através do qual Deus revelou a Faraó o que ele havia de fazer. Aqui é importante, irmãos, enfatizar que José ele não agiu como um mago com o objetivo de interpretar o sonho por meio de adivinhação. Ele deu a Faraó a interpretação que veio de Deus, interpretação que veio do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. No versículo de 26 até o 29, diz que, de acordo com a interpretação do sonho dada por Deus a José, as 7 vacas gordas e as 7 espigas boas, elas significavam 7 anos de muita fartura, que haveria de vir sobre toda a terra do Egito. Já as 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas significavam 7 anos de fome que seguiriam os 7 anos de fartura. Do versículo 30 ao 32, nos é relatado que José disse a Faraó que os 7 anos de fome seriam tão severos que arruinaria a terra e fariam com que o tempo de fartura fosse esquecido. Ele ainda disse para Faraó que havia sonhado 2 vezes. Olha, Faraó, tu sonhaste 2 vezes porque toda aquela questão já havia sido decidida por Deus e que tudo seria realizado rapidamente. Isso foi que José falou para Faraó. Deus tem o controle. Deus estava com pressa para realizar o sonho. Diz assim o versículo 32. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Quando Deus determina algo em nossas vidas, o Senhor ele tem pressa em realizar nas nossas vidas aquilo que ele tem colocado para ser realizado. Do versículo 33 ao 36, José também instruiu o Faraó acerca do que haveria de ser feito, o que Faraó deveria fazer. Ele disse que Faraó tinha que procurar um homem sábio, um homem criterioso, para colocá-lo como administrador de toda a terra do Egito. Colocar supervisores também, e tinham que ser estabelecidos para recolher 1/5 da colheita de todo o Egito durante os anos de fartura, os 7 anos de fartura. Teria que ter toda essa estratégia para que não houvesse falta nos 7 anos de escassez. Todo esse mantimento ele tinha de ser estocado para servir como reserva para os 7 anos de fome. Dessa forma, a terra ela não seria arrasada. Irmãos, José foi humilde. Vamos reconhecer que José foi humilde. Ele mostrando respeito ao carcereiro e a Faraó. O Espírito de Deus fez crescer o fruto da justiça por meio de José no Egito. Ele foi um homem, obviamente,
cheio do Espírito de Deus. O que Faraó observou lá no versículo 38, ele reconheceu que José era um homem cheio do Espírito de Deus. Do versículo 37 até o 46 é onde nós vemos Faraó colocando José como governador do Egito. A palavra de Deus diz que Faraó gostou tanto do plano informado por José, que o colocou como governador do Egito. Faraó ainda julgou que ele e seus conselheiros não poderiam encontrar alguém tão qualificado quanto José, sobre quem estava o Espírito Divino. Irmãos, isso é maravilhoso. Um homem como Faraó reconhecer o Espírito de Deus num homem que tinha saído da prisão. Deus, ele é maravilhoso. Olha o que diz o versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Ele reconheceu verdadeiramente que sobre José estava o poder de Deus. Do versículo 39 ao 44, a palavra do Senhor nos diz que Faraó decidiu que uma vez que Deus havia revelado a José todas aquelas coisas, de fato não haveria ninguém mais sábio e criterioso que ele para conduzir aquela situação. Obviamente, isso foi uma derrota para os sábios lá dos sábios. Faraó colocou José como o segundo homem mais poderoso do Egito. José teria o comando de tudo e todo o povo egípcio estaria sob as suas ordens. Faraó também colocou em José o seu próprio anel de selar e deu a ele vestes e acessórios reais. Isso é tão comovente, irmãos, vermos esta história maravilhosa de José. Além disso, José foi colocado sob a segunda carruagem real e apresentado a todos os egípcios como o homem que tinha o comando de todo o reino. Então, no versículo 45, vemos Faraó honrando José, dando-lhe o nome de Zafenate-Paneia, e ainda lhe entregou como esposa Azenate, cujo nome significa pertencente a Nate, uma deusa egípcia. Azenate era filha de Potífera, sacerdote de On, a cidade que era o centro do culto a Ra, o deus do sol. Os estudiosos, eles dizem que o nome Zafenate-Paneia significa, em termos egípcios, possivelmente tesouro do lugar glorioso, ou Deus fala e ele vive. Os comentaristas também ainda argumentam que provavelmente esse era um nome pagão. Mas nada disso significou que José ia aceitar a religião pagã. A situação de José foi muito semelhante à situação do profeta Daniel. Lembra lá na Babilônia, lá em Daniel capítulo 1, versículo 7? José tinha 30 anos de idade quando se tornou governador do Egito. Isso quer dizer que havia passado cerca de 13 anos desde que José havia chegado como escravo ao Egito. No versículo 46, diz que no cumprimento de suas atribuições, José percorreu todo o Egito. E fico imaginando o Egito grande e José percorrendo todo o Egito para cumprir os propósitos de Deus na vida daquele povo. Nos 10 últimos versículos, irmãos, de Gênesis 41, nos mostra José como governador do Egito e os 7 anos de fartura. 47 e 49 são os versículos onde a Bíblia diz que durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção de mantimento, e José reuniu todo o excedente da produção durante os 7 anos
e o armazenou estrategicamente nas cidades egípcias. Como resultado, José estocou uma quantidade incontável de trigo. Do versículo 50 ao 52, a Bíblia diz que antes dos anos de fome, José foi pai de 2 filhos com Asenate. José deu o nome de Manassés ao primeiro filho, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Manassés significa literalmente tornar esquecido. Já o segundo filho, José chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Efraim significa literalmente fertilidade. Do versículo 53 ao 57, quando os 7 anos de fartura chegaram ao fim, vieram 7 anos de fome, conforme havia sido anunciado em sonho. Todas as terras foram assoladas pela fome, mas havia alimento em todo o Egito. Quando o tempo de crise apertou, Faraó disse ao povo para fazer tudo conforme José lhes ordenasse. Então José mandou abrir os locais de armazenamento e vendeu os trigos aos egípcios. A Bíblia nos fala que ia gente de toda parte do Egito comprar alimento nas mãos de José. A Bíblia nos mostra como José foi usado por Deus para mediar a salvação da crise para os povos daquelas terras. Nesse sentido, como mediador da bênção divina, muitos intérpretes enxergam José como alguém que prefigurou a obra de Cristo. Além disso, outro aspecto da vida de José que nos faz lembrar do Senhor Jesus é a sua ascensão de escravo para governador. José foi levantado da prisão para governar o Egito, enquanto que Cristo, ele foi levantado dos mortos para governar o mundo. Todo o poder foi dado a Jesus. Lá em Mateus 28, no versículo 18, diz: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Enfim, irmãos, nós vemos neste capítulo 41 de Gênesis, que depois de uma forma sobrenatural, usou José, que humildemente e com o Espírito de Deus testemunhou para todos os povos a respeito do verdadeiro Deus. E com habilidades políticas e econômicas, José incrivelmente administrou de forma criteriosa e poderosa todo o Egito. Eu quero nesta hora agradecer a Deus por esta oportunidade, por estar aqui com os irmãos, compartilhando mais esse capítulo da palavra do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos conceda o gozo da sua presença e abençoe poderosamente todos que ouviram esta mensagem e que possa abençoar o seu coração com toda essa mensagem que foi falada nesse momento. A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Amém.